Jeremias, capítulo número 2, versículo também número 2. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito, de grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste meu rosto, estando na cidade, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolado, e tendo sido consumido as suas portas a fogo. E o rei disse: que pede-lhes agora? Então orei ao Senhor Deus do céu e disse ao rei: se é dado agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu edifique. Então o rei disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltará? E aprove ao rei enviar-me apontando-lhe eu um certo tempo. Venha falar por essa palavra em nossa vida. Cada vida que está aqui, toda distração agora, tudo que está prendendo a vida dessa pessoa agora, que desamarra e sai. Deus, a tua palavra é o foco central nessa noite. Em nome de Jesus, enche-me com o Espírito, flui, Senhor, flui. Eu dependo de ti. Faça a tua obra e glorifica a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E a igreja assenta, aplaudindo o nome santo do Senhor. Nós estamos uma noite memorável, uma noite esplêndida, uma noite de reunião, uma noite de comunhão, uma noite onde a Assembleia dos Santos se reúne, onde o Brasil que glorifica ao Senhor, o Brasil para Cristo, estão juntos, onde a missão dos santos que militam pela palavra de Deus se agregam. Nós estamos num país onde avivalistas pregam a palavra de Deus. Então hoje é uma noite memorável, é uma noite abençoada, é uma noite que Deus preparou para tratar com cada um de nós de uma maneira especial. Pastor, por que o Senhor fez tanta resenha e não desvendou o tema que o Senhor ia pregar no outro culto? Por que o Senhor não falou para mim o que o Senhor ia pregar, talvez até para mim chamar outras pessoas, ou até mesmo para mim não vir? Sabe por que eu não falei isso? Porque eu acredito que as surpresas de Deus, elas são excelentes na vida daquele que crê. Então você que veio aqui esperando uma grande coisa do pastor, eu sinto desanimado. Você vai sair daqui decepcionado. Mas você está aguardando no Deus da minha vida. Se prepare, Deus vai tratar com você nessa noite. Amém? Pastor, e o que o senhor quer falar? O senhor vai falar de cura? O senhor vai falar de libertação? O senhor vai falar de restauração? O senhor vai falar de prosperidade? O senhor vai falar de demonologia? O senhor vai falar de pneumatologia? O senhor vai falar de cristologia? Angiologia? Doutrinas eclesiásticas? Não. Eu vou falar de uma coisa totalmente diferente com você. Sabe por quê? Curva a tua cabeça aqui, curva a tua cabeça e fecha o teu olho. Curva a cabeça e fecha o olho. Repita comigo. Sarando as emoções. Sarando as emoções. Agora olha para o irmão que está do teu lado. Olha para ele. Olha para ele. Olha sem vergonha. Eu sei, esse dia eu estava no culto e o pastor mandou eu olhar para o irmão que estava do lado. Eu que geralmente mando o povo fazer isso, eu fiquei com vergonha. E era pastor ainda que estava do meu lado. Mas não tenha vergonha não, porque é a falta de costume do pastor, né? Então você olha para ele e fala assim: olha, irmão, Deus quer tratar o teu ego ferido. Se prepara,
Se você crê, Deus vai fazer algo especial com você nessa noite. Amém? Aplauda o nome santo do Senhor. Pastor, que emoção! Só para começar, eu trouxe até alguns dados aqui só para deixar bem detalhado. Pastor, o que é emoção de uma maneira genérica e especificada? Emoção é a resposta instintiva que temos quando passamos pelas diversas situações da vida. Simples e rasteira. É a resposta mental, corporal, comportamental, psicologicamente que nós temos quando nós passamos pelas mais diversas situações da nossa vida. Quando nós passamos pela caminhada da vida, algumas coisas nos seguem, algumas coisas deixam-se para trás, mas as emoções é nada mais, nada menos do que a reação que eu tive a priori, ou que eu tenho ao lembrar de tal fato determinado. Uma coisa muito interessante na minha vida que acontece é quando eu era membro, há muito tempo atrás, jovem, 16, 17 anos, isso faz muito tempo, estou com 22, deve fazer uns 4 anos por aí, a mãe anterior. E eu fui numa determinada cidade e eu ganhei uma Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia. E eu não sei o que aconteceu com aquela Bíblia, que eu deixei aquela Bíblia perto de um desodorante. E aquele cheiro, que até então, na época, era um cheiro agradável para mim, ficou impregnado na capa e na Bíblia. E eu tenho essa Bíblia até hoje. E o início de todo ser humano, de todo indivíduo, é um começo difícil, é um começo de prova, é um começo de luta, é um começo de dificuldade. O crescimento de um homem, de uma mulher de Deus nunca é fácil, porque nós somos semente nas mãos de Deus e nós não sabemos o que vai ter amanhã. O desejo é muito grande de fazer algo, a vontade é muito grande, o desejo de lutar é enorme, a força interna é enorme, mas nós não sabemos o que vai acontecer. E dentro desse período da minha vida, eu passei por várias dificuldades. E o que acontece, pastor? Por quê? O que tem a ver o desodorante? Alguns anos se passaram e a minha vida já estava mais abençoada. Eu já estava casado com uma pastora. A minha vida corria como corre, graças ao Senhor Jesus, na mão de Deus. E tudo tinha melhorado. Tudo melhorou. As coisas ficaram boas. Mas ao pegar aquela Bíblia, e quando eu senti o cheiro daquela Bíblia, aquilo me trouxe memórias passadas. A minha emoção foi empregada naquele momento. E todas as vezes que eu sinto o cheiro daquele perfume, eu me lembro de quão difícil foi a minha caminhada. Todas as vezes que eu sinto o cheiro daquela Bíblia. Uma vez eu falei para a pastora, se eu não estiver enganado, eu falei, eu não gosto desse cheiro. Esse cheiro me lembra o passado. E eu posso estar no meio de uma multidão. Se eu sentir aquele cheiro, eu me lembro da minha história. Porque a minha emoção, eu passei por um período emocional, onde aquilo fazia parte, onde aquele cheiro estava envolvido. Da mesma maneira acontece um lado positivo da minha vida. Quando eu era jovem, muito jovem mesmo, a minha mãe, ela ganhou um perfume muito bom, e na época, acredito que caro, da minha tia, tinha condição aquisitiva muito boa. E eu gostava demais daquele cheiro de perfume. Eu gostava muito. E teve um dia que eu estava dentro do Frango Canção, e eu não sei de onde passou uma pessoa com aquele perfume, e eu senti o cheiro daquele perfume. Eu falei, tem uma pessoa aqui no nosso meio que está com esse cheiro.
a minha emoção, o meu sentido, a minha memória desengatilhou um arquivo que lembrava e que me reportava até Corubataí do Sul, muitos e muitos anos atrás. Tanto que é que eu usei esse perfume no aniversário da pastora. Eu comprei o mesmo perfume, porque aquele perfume me trazia boas lembranças, me levava a um passado bom. As nossas emoções é assim da mesma maneira. Existe dentro da nossa mente como se fossem arquivos e armários. E conforme novas informações vão sendo depositadas dentro desse arquivo, as memórias antigas vão ficando no fundo. E nós vamos esquecendo daquelas memórias. Nós vamos esquecendo daquelas informações. Mas quando nós se deparamos com o cheiro, com a lembrança, com a dor, com a alegria, o arquivo, um gatilho dentro da nossa mente faz assim. E você lembra como se fosse hoje. Pode ter passado 20 anos, mas você lembra, porque o arquivo da tua memória se abriu. Mesma coisa que fosse uma caixinha no Windows. Plim, plim. Aparece nítido na tua frente. Aleluia. Pastor, por que o Senhor está falando isso? Eu estou falando que se há uma necessidade da igreja ter e existir uma cura emocional de Deus. Existe um ditado popular aí que diz, irmão, os sábios estão em conflito e vão popularizar no meu baialê. E os trouxas estão estáveis. Você já reparou? Entra dentro da igreja para você ver. Você vê um monte de crente cabisbaixo, chorando, lutando, querendo desistir no meio do caminho, querendo parar no meio da caminhada, querendo desistir de lutar da vida. E você vê um monte, entre aspas, dizendo de trouxa aí no mundo. De quanto o Corinthians ganhou hoje. Feliz. E o povo mais lindo do mundo, que é a igreja, em conflitos internos, sem saber administrar as próprias emoções, sem saber administrar a própria natureza. Pastor, eu posso controlar a minha natureza? Deus pode. Vai ser um processo difícil? Vai. Porque a tua natureza foi moldada até os teus 7 anos. Depois dos 7 anos, você é o que você é. E é só Jesus para mudar a tua natureza. Segundo a psicologia, uma criança é orientada dos 0 anos até no máximo 6, 7 anos. A partir daí, a natureza, o que ela viu, o que ela aprendeu, a maneira com que ela foi criada, vai refletir no futuro dela. Ela vai ser aquilo. Ela vai ser daquela forma. Por isso que a Bíblia diz: pai, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Aproveita até os 7 anos, irmão. Enquanto a memória, enquanto as características pessoais, internas, psicológicas dela não se desenvolveu. Porque depois você não chora procurando o pastor e pedindo: pastor, olha pro meu filho, porque eu não aguento mais. Esse menino é uma tentação, que é pecado falar isso também. Não corre, depois você corre atrás do pastor. Você perdeu, sabe? Em vez de você encher a memória dele com coisas boas, as emoções dele com o quê? Você encher a memória dele com jogos bíblicos, com palavra bíblica, com oração, ensinando ele o que é bom. Você encheu a cabeça dele de Avatar, de Pokémon. Você encheu a cabeça dele de Barbie no lago dele, no caso dela, no lago do cisne. Então você encheu a cabeça do teu filho de matéria lixosa. Daí depois, quando chega no futuro, você fala: nossa, mas meu filho tem um baixo desempenho no QI dele. Ele não consegue se desenvolver na aula. Ele tem dificuldade de concentração. Ele tem dificuldade de armazenamento de informação. Ele responde à professora: ei, quem tem que educar
vai receber o conhecimento lá na escola também muito bem, mas começa de casa para se remeter na sociedade. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, o que você está vendo? Que a igreja, que eu estava falando, o povo do mundo se encontra estável, feliz, sorridente, contente, sabendo a quantos ganhou o Atlético, o Corinthians, a quantos ganhou o Palmeiras, qual que é a nova meia que o Neymar lançou. Mas o povo da igreja se encontra chorando, triste, desanimado, porque perdem a visão da perspectiva bíblica de Deus, que é uma vida de vitória. Você quer um dado, irmão? Você quer um dado? Olha para você ver, olha. Você já ouviu falar em depressão? Segundo uma fonte de um site que eu estava pesquisando, existe no mundo todo 35 milhões de pessoas que sofrem de depressão ou algum tipo de doença associada. A grande maioria, 50%, são mulheres. O que acarreta a depressão? Perda. Pessoas que sofrem grande perda. Perda de um ente querido. Perda amorosa. Perda financeira. O normal é que uma depressão dure em torno de 2 semanas e passa. Mas o inimigo está evoluindo e hoje em dia a depressão está levando pessoas a se decompor em cima de uma cama. Querido, é uma coisa terrível. Você já foi num hospital psiquiátrico? Eu já. É a coisa mais terrível do mundo. É a coisa mais terrível do mundo você entrar no hospital psiquiátrico, irmão. Você vê pessoas chorando no banco, querendo sair dali porque é uma vida de cão. E é uma vida de cão mesmo porque é o que o diabo preparou. Sabe o que o diabo quer? O diabo quer ver a igreja, a sociedade, o povo, a humanidade paralisado e vegetando em cima de uma cama de hospital. Sabe por que o diabo está colocando depressão dentro da igreja? Porque quando existe a depressão, quando vai para o remédio, quando vai para o sonífero, quando vai para todos os lexotan, quando vai para o imipramina, quando vai para aquele como é que é o nome, pastora? Aquela parente nossa lá tomava Putofranil, não, mas aquele diazepam, quando vai pro diazepam, quer dizer que a coisa está ficando feia. Quando anestesia uma pessoa em cima da cama, quando anestesia um crente em cima de uma cama, com a doença de depressivo, o diabo fala, já ganhei, está paralisado, não pode fazer nada. Então é uma maneira, já que o diabo ele não pode matar a pessoa, colocar ele debaixo de 7 paus, ele coloca a pessoa em cima de uma cama. Você sabia, a pessoa depressiva, ela não tem vontade de viver. Ela não tem vontade de viver. E o grau é muito maior em mulheres. As mulheres têm muito maior tendência a ter a depressão do que o homem. Isso é no próprio instinto feminino. A mulher é mais delicada, mais sensível, mais emocional, mais passional também. O homem não, ele é mais duro, mas dá 50% do caos. Quer ver, irmão? Eu tenho informação aqui, ó. É comum em todas as regiões do mundo. 5% das pessoas sofreram de depressão nesse último ano. 5% da população global sentiram depressão nesse último ano. Assim, o número de mulheres afetadas por depressão chega a 50% mais do que o homem. Então, mulheres, grau de porcentagem. A mulher é 50% mais do que o homem, tendenciada a ter uma depressão. Pastor, onde mais acontece isso? De 5, uma mulher sofre de depressão pós-parto. Você sabia, querido, que um depressivo muitas vezes passa pela cabeça dele em se matar, em tirar a própria vida? Mas você pensa que a pessoa está preocupada com a vida? Você acha que o diabo colocou isso na cabeça da pessoa para que
essa pessoa venha matar a doença. Uma pessoa que ela sofre de um distúrbio psicossomático, que sofre de um distúrbio emocional, ela busca a morte, mas ela não busca a morte para matar a vida dela. Ela tenta matar a doença, consequentemente acaba se matando. Glória a Deus. Porque a pessoa está ali desesperada no momento de dor, se sente triste, queda de cabelo, perda de peso, falta de vontade de levantar da cama, sonolência a todo tempo, não quer receber ninguém dentro de casa, não quer falar com ninguém, não quer se aventurar pelas ruas conversando com a vizinha do nada. A vontade é só de ficar trancada e que ninguém incomode. Então a pessoa começa a vegetar e todas as forças delas começam a sumir. Quando se é crente, um desânimo espiritual bate muito forte. O desempenho de oração cai aí para 20%. A fé para ir para a igreja, então, acabou. Porque a depressão vai matando por dentro. A depressão é a segunda maior doença global. Não atinge classe, não só atinge qualquer tipo de classe social. Não importa se é moreno, se é branco, qual orientação sexual que tem, se é Mastercard ou é Orocard, cartão de crédito, não importa. A depressão atinge os mais altos níveis. Talvez você olha para uma pessoa assim e fala, ela tem tudo. Olha, aquele carro daquela pessoa. Senhor, o que dá na cabeça daquela pessoa? Tem carro, tem dinheiro, mas não tem o controle emocional da sua própria vida. Glória a Deus. Existem milhares e centenas de homens bem-sucedidos, mulheres bem-sucedidas na terra, que controlam grandes empresas, controlam grandes negócios, que são prósperos, que têm dinheiro para dar, rasgar e vender, mas quando chega no leito da sua cama, chora que nem um menino tentando se entender. Chora tentando entender o que aconteceu. Chora tentando entender por que a vida é daquele jeito. Pastor, por que o senhor está falando de Neemias? Porque Neemias nunca entrou na presença do rei triste. E quando o rei viu ele, automaticamente notou que tinha uma coisa errada. É a mesma coisa do pastor. O pastor conhece mesmo. Quando ele pisa o pé na porta da igreja, você já sabe se o menino está bem ou não está. Foi a mesma coisa com o rei. Anos servindo de copeiro. Quando chegou diante do rei com a cara triste, falou: meu rei, não tinha como eu estar triste, estar feliz. O meu povo, lá onde está sepultado meu pai e minha mãe, a minha terra está destruída. Pastor, mas por que o rei percebeu que Neemias não estava bem? Porque Neemias tinha estabilidade emocional. O que é estabilidade emocional? Ele conseguia se livrar e ostentar uma posição forte referente ao que acontecia com eles. Neemias não chegava para o rei e falava assim: ah, hoje eu não estou bem. Ah, hoje ninguém falou que me ama. Hoje ninguém me deu um abraço. No outro dia eu estou feliz aí. No outro dia, ah, ninguém falou que me ama. Não, ele chegava todo dia bem perante o rei. E o dia que ele não chegou bem, o rei notou. Porque ele tinha estabilidade emocional. Ele tinha um psicológico bem centrado. Ele tinha domínio da própria vida dele. Apesar das dificuldades que se passavam até então, ele chegava sempre com uma postura diante do rei. Uma postura boa, porque ele tinha estabilidade. Quantas pessoas que nós não vemos dentro da igreja que não tem estabilidade emocional? Pastor, o que é não ter estabilidade emocional? É aquela pessoa que vive oscilando. Um dia você olha para a cara dela, oh glória, e vai ter fogo nesse lugar, e vai ter unção nesse lugar, e xarabarara, vai, começa. No outro dia, pastor, chega no altar, naquele dia que a igreja está cheia, para queimar a casa do pastor. Irmãos,
Aí você fica com tanta dor que você fica quase com depressão junto com a pessoa. Tanto medo que dá aquilo. Chega, irmã, olhem por mim, irmão. Oh, não, minha vida não está bem. Minha vida está uma bênção. No outro dia, oh glória, Jesus entrou na causa. No outro dia, irmão, de novo, olha, eu bati o pé na trabanca da porta e a unha arrancou. Falta de estabilidade emocional. Não consegue manter um nível emocional fixo. É aquela pessoa que vai de 0 a 100, ó. É que nem cavalo amarelo, vai 0 a 100, ó, num piscar de olho. Talvez você está falando com ele na boa, de repente ele já começa a dar umas voadoras gospel. Bem desse jeito. Pessoas que não têm estabilidade emocional. Sabe outra coisa que eu descobri? Aqueles críticos que gostam de falar demais. Aqueles que gostam de criticar demais. Que se acham os donos da verdade. É aquele que tem um emocional mais sensível, um ego mais traumatizado. Que ele fala tudo o que ele pensa. Mas na hora dele ouvir, falaram de mim. Os outros têm que ouvir tudo qualquer coisa que ele falar. Mas se ele for contradito, ó Senhor, pesa a mão sobre a vida daquele irmão que falou contra a minha vida. Falta de estabilidade emocional. E Neemias tinha isso. Pastor, mas é só estabilidade emocional? Não, onde eu preciso usar isso? Eu preciso de ter estabilidade emocional no meu casamento. Eu preciso ter calma quando o outro do meu marido chegar em casa, arrancar aquela meia ungida que derruba a igreja inteira se tirar o sapato. Quando ele tirar aquela meia, eu tenho que ter paciência antes de voar com a unha santa na garganta dele e contar até 10 para mim não matar ele no tapa. Isso é você ter estabilidade emocional, você ter autocontrole. É quando você chegar em casa e talvez ver que o teu filho, a janta ainda não está pronta. Ou a tua filha ainda, ou teu filho ainda não tomou banho, porque talvez a amada passou por alguma dificuldade. Porque a mulher é assim, ela cuida de casa, ela cuida de serviço, ela cuida de tudo. Mas ela esquece de cuidar dela, porque não sobra tempo para ela. Então você tem que ter paciência, uma estabilidade emocional para quando você chegar lá. Porque ela é sensível. A pastora dando glória ali atrás. Ela é sensível. Então você tem que ter uma estabilidade emocional. E você tem que conhecer o teu parceiro também. Dependendo, o teu parceiro pode ser o quê? Mesma coisa é extensão de luz do escapado. Quando eles gostam um do outro. Tem outro que tanto faz a água subir para cima ou a água subir para baixo. Correr do lado ou correr do outro. Ele está lá. A tartaruga está passando e ele está lá tentando processar a informação. Você fala uma vez com ele. A segunda vez, a terceira vez, se só eu, vocês nem queiram ouvir. Isso é estabilidade emocional. Eu, por exemplo, sou assim. Eu falo uma vez. Fulano, faz isso não. Segunda vez. Fulano, não faz isso não. A terceira vez, eu já não falei que não é para fazer isso, eu vou ter que falar de novo. Isso é falta de estabilidade emocional. É falta de cuidar da alma internamente. Pastor, mas qual que é as outras doenças que atingem a área emocional do cristão? Pânico. Síndrome do pânico. Vai chover. Vai, meu Deus, vai chover. Vai chover. Tem o telefone? Irmã Dorquinha, vem para minha casa urgente. Satanás está levantando uma fúria contra a minha vida. O que é, irmã?
Está chovendo. Irmão, mas calma, vai chover, você não vai morrer não. Não é um tsunami, é só uma garoa. Daí depois de meia hora a irmã liga de novo, a cada 5 minutos ela liga. Daí quando a chuva para, ela para de ligar de novo. Falta de estabilidade emocional, pânico. Pastor, mania de perseguição. Estão me perseguindo. Chego na igreja, sento na igreja. Olharam para mim. É sacanagem. Estão olhando para mim. Irmão não falou nada. Talvez a irmã, talvez a vizinha não falou nada. Olha para você ver. Risada pelo capeta. Fica falando mal da minha vida. Eu vi você dando risada lá dentro da tua casa. Eu vou lá tomar satisfação. Falta de estabilidade emocional. Mania de perseguição. Distúrbio obsessivo compulsivo. Pastor, o que é isso? Essa é uma doença psicológica. Como ela atua? Aquela pessoa que tem mania de limpeza, que ela limpa quase até a alma dela. Você já reparou? Tem certa pessoa que você chega dentro da casa dela sem mover um gato no lugar e é uma doença. Ela morre de novo. Se mover um gato no lugar, ela vai lá e pega de novo. Você já imaginou que tem pessoa que parece que ela anda conversando, contando? Distúrbio obsessivo compulsivo. Vai tomar banho, 2 horas no banheiro. Se lava. Uma vez eu vi uma reportagem, tem gente que não pega nem na mão do outro. É uma doença. As doenças que têm atacado as pessoas no mundo moderno. E cada vez mais, irmãos, o homem desenvolve técnicas, aparelhagem, terapia, mas não consegue desvendar, não consegue matar a doença. Porque é uma doença na alma. É uma doença na mente. É o câncer espiritual que está tentando paralisar a igreja, paralisar a nação. Está querendo tirar você de foco, tirando você de atividade. O diabo sabe, se ele colocou uma doença psicológica em você, você vai sair da ativa. Você vai, ó. Ou então, está pesando 35 quilos. Tô gorda. A pastora esses dias ela chegou lá para mim, só que a pastora não é doença não. Ela chegou para mim, daquelas meia calça. Eu falei, o que você quer isso? Olha a banha aqui. Não tem mais na onde? Aqui. Não tem necessidade. Você tem que entender que Deus te fez lindo. Mesmo que você tenha foi simples lá com o pastor. Não importa. Mesmo que quando você chega na igreja, você coloque a mão, que nesses dias a pastora tirou uma foto minha e parecia que eu estava com a mão em cima da mesa. A barriga. Mesmo que você não tenha um corpinho saliente. Então uma coisa, ninguém nunca está contente com nada. Satisfeito sim. Não. Contente sim, satisfeito nunca. Agradecido sim, satisfeito nunca. Tá com o cabelo liso? Não tá bom. Tem que enrolar. Tá andando com o sapato bom? Ah, mas saiu uma bota, saiu um sapato lá que eu tenho que comprar. Não tem barriga nenhuma. Ah, mas ainda tem gordura aqui. Tá ganhando bem. Ah, mas esse salário eu vou ter que sair daqui. Dessa miséria que eu estou ganhando, não dá nem para mim. Falta de administração emocional. Quer ver outro dado que eu tenho aqui? Olha os vestígios. Olha para você ver os vestígios. É mais que uma mudança de humor. Se manifesta por um período de tristeza que dura mais ou menos 2 semanas. Situação que impede a pessoa de viver uma vida normal. É da interpretação de fatores sociais, psicológicos e biológicos. Social. Pessoa que se sente rejeitada pela sociedade.
não consegue ter uma vida comum, acha que não se enquadra no meio, tem aquela mania, nossa, eu vou lá, mas se fulano não ia aceitar, quem perdeu foi ele, se não aceitar. Ninguém dá emprego para mim, ninguém me arruma emprego porque eu sou assim, porque eu sou assado. Não arruma um relacionamento porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não é feliz. Sabe o que é o mal das pessoas? Colocar obstáculos para ser feliz. Eu quero dizer uma coisa, irmão, que Jesus é o centro para mudar a tua história. Não importa qual a depressão que vem batendo na tua porta, não importa qual é a luta espiritual que você está travada, seja como Neemias, ostenta estabilidade emocional, pede para Deus trabalhar dentro do teu emocional. Se você teve uma grande perda, peça para Deus agregar valor dentro da tua área emocional e espiritual. Ei, irmão, Deus vai tratar do teu psicológico, do teu emocional, do teu convívio social. Vai. Mas eu não tenho ninguém para abraçar, ninguém me chama de amor. Jesus está falando que você é o amor dele. Jesus está falando que você é o amor dele. Eu não tenho a mão para segurar, segura a mão de Jesus. Quem vai dar vitória? Eu me sinto só, Jesus está com você nessa caminhada. Eu me sinto paralisado, a tristeza bate no meu coração, o diabo traz a depressão na minha porta. Ei, quando o diabo levar a depressão na tua porta, quem vai abrir a porta para receber e repreender vai ser Jesus.
Pastor, porque o diabo quer acabar com a minha área emocional, destruir meu sentimento, destruir a minha estabilidade, tirar-me de foco da igreja, abaixar o meu nível de oração. Por que o diabo quer isso? Porque se o diabo controlar a tua área emocional e psicológico, ele controla a tua vida e tudo que há em redor. Mas enquanto brilhar a luz de Cristo na tua vida, enquanto Cristo comandar a tua mente, enquanto Cristo estiver purificando você, do alto da cabeça ao dedão do pé, enquanto você for lavado e julgado, ferido do sangue, Satanás não vai controlar a tua mente, Satanás não vai controlar a tua vida, porque o exército de guerreiro está te levantando. Não importa se tem muita gente no lado de fora, porque é a sua entrada para dentro. Se você não entrar pela janela, você entra pelo teto. Mas você não sai aqui sem levar um milagre na mão. Eu quero dizer que quando você prova, quando você pede, pode ter um monte de voz gritando. Assim como as tuas emoções lembram dos perfumes da vida, assim como as tuas emoções lembra dos traumas da vida, das perdas, das desilusões, dos fracassos e também das alegrias. As emoções de Deus lembram da tua voz e soltam a tua voz. Quando chega diante de Deus, não se mistura! Não se mistura! Não se mistura! Igreja do Senhor, vamos clamar para que o Espírito Santo nos purifique de todo pecado, para que a depressão, a obsessão, a nossa área emocional não seja prejudicada. Não permita que Satanás coloque você em condições precárias. Não permita que Satanás faça que você perda teu emprego, teu casamento, a tua felicidade, o desfile, o que passou. Não permita que o trauma da tua vida leve você à depressão. Deus tem muito mais para garantir vitória para você. Vamos você adorar agora. Vamos adorar. Pastor, mas como eu faço num mundo tão difícil? Eu vivo num mundo de informações, de informação triste, de informação alegre. Como que eu faço para suportar isso? Pastor, existem dados que 50% das pessoas que se suicidam tinham depressão. A Bíblia diz que o diabo veio se não matar, roubar e destruir, mas 50% ainda, ou até mais ainda, está preservado por Deus. Esse nível vai ter que cair, porque você não vai entrar nesse 50% não. Você está fora, você está na parte dos 50% que Deus está tratando com terapia espiritual. Você faz parte dos 50% vitorioso. Você não está englobado nessa estatística. Você não vai morrer. Você não vai se suicidar. Você não vai ouvir a voz do diabo e pegar aquele monte de remédio e enfiar a garganta abaixo para se matar e tentar se livrar da vida. Você não vai pegar aquele gilete e passar na veia de jeito nenhum. Você não vai pular em frente de um carro na rodovia desesperado, você não vai. Porque Jesus não vai deixar Satanás vai perder mais uma vez. Ei, vai perder. Ei,
Você que está aí preocupado, mas eu pequei, mas eu falhei, mas eu errei, não tem condição para mim. Tem sim, sabe por quê? Porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado e restaura a tua vida. O sangue de Jesus te restaura da pedra. O sangue de Jesus te restaura do mal, da tribulação. Sabe? Da Bíblia, no Novo Testamento, eu encontro que Jesus desce até as zonas baixas e vai ter um tratar e vai esmagar o pescoço do diabo. Sabe o que ele vai fazer lá? Ele não podia partir sem antes terminar bem feito o ministério na terra. Eu vou pegar a chave da morte nas minhas mãos, porque o fogo eu já peguei para mim, mas a morte também se sujeita a mim. Satanás, eu canto na tua garganta agora, porque esse povo não vai morrer sem a terminar. Não vai morrer na praia. Pastor, e a estabilidade de Elias? O que gerou? Foi para lá, construiu, edificou a cidade dos pais, pregou o evangelho do Senhor, governou com sabedoria. E é assim que acontece na tua vida. Irmãos, depois que você tiver mais paciência, mais calma ao falar, depois que o Espírito Santo passar a trabalhar de dentro e por fora para você, quando essa raiva que você tem dessa pessoa passar, quando você olhar para Deus tirar raiva, você já reparou que coisa ruim? Tem pessoas que ela tem uma raiva tão grande da outra, que ela sente até passar mal quando ela passa na rua e vê aquela outra pessoa, de tanta raiva que ela tem. Quando a tua área emocional se desprender do ódio e começar a liberar perdão, quando a tua área emocional se desprender das coisas passadas, das tristezas passadas, e você passar a olhar as pessoas e a sociedade como um mundo errante, assim como eu e você somos, a tua área emocional e espiritual do perdão vai se liberar. E eu entendo uma coisa quando eu leio a Bíblia, que quando eu perdoo, eu sou perdoado. Ei, irmão, a paz pode reinar dentro do teu lar, a paz pode reinar com o teu vizinho, a paz pode reinar dentro da igreja, a paz pode reinar no teu trabalho, porque Cristo está lá sendo o teu psicólogo, que é a terapeuta real, PhD em MBA. Jesus vai ser o teu psicólogo espiritual. O que mais que ele vai fazer? Não vai tratar só da minha mente, para que eu fique com a minha mente no lugar, para que eu não fique desorientado. Vai tratar do meu coração e vai colocar remédio para mim. Qual que é o remédio? A presença do Espírito me enchendo de vitória. Ei, você que está desmotivado, você que se sente desanimado, você que tem cisma, você que tem medo de arriscar, você tem medo de tentar, você que tem medo de ir avante, de arriscar novos ares. A Bíblia diz que quem se preocupa com a tempestade, com o vento, não planta, e quem se preocupa com a chuva não colhe. Assim diz Salomão em Provérbio. Eu quero ver que Deus vai colocar visão de águia na tua vida, e você vai começar a voar, vai plantar de novo, vai plantar. Teu sonho vai sair da gaveta, teu sonho vai sair do arquivo. Ei, vai abrir o Windows 8 no céu, com o arquivo do Excel espiritual, e vai estar lá hoje a senha da igreja.
Vai que céu abrindo. Sem sal, quem está olhando nada? Irmã Angélica, quem é a senha que eu vou atender hoje? Quem é o arquivo que está parado aí? Quem é esse que está pensando que está esquecido? Que está com síndrome do esquecimento? Que está se achando inferior a outras pessoas? Eu quero falar uma coisa para você, irmão, que Deus está te chamando de amor nessa noite, está dizendo uma coisa para você. Você não é melhor nem pior, você é tratado na palma das minhas mãos, quem cuida de você é eu, não é o homem. Quem olha para a tua vida é eu, quem restaura a tua vida é eu. Então não importa o que a sociedade diz a teu respeito, se acha você bonito ou feio, se gosta do teu jeito de pegar ou não, eu estou tratando com você. Só para finalizar, pastora, pode finalizar também aí. Só para finalizar, eu quero todos que tenham fé de receber uma grande bênção. Você vai ser ungido. Eu vou orar. Hoje eu vou orar para